Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas extremamente necessário: os relacionamentos abusivos. E vamos fazer isso a partir de uma abordagem fenomenológica e existencialista, utilizando como base o filme É Assim que Acaba, adaptação do livro de Colin Hoover. Bom, esse trabalho foi desenvolvido por nós, estudantes de psicologia da Universidade de São Judas Tadeu. Victoria Teixeira, Bárbara Salvador, Raiane Manoeli, Letícia Moreno E eu, Arthur Almeida. Esperamos que esse episódio traga reflexões importantes sobre como a filosofia e a psicologia podem se encontrar para compreender experiências tão profundas e dolorosas. Para começar, vamos começar falando um pouco sobre o filme. É Assim que Acaba conta a história de Lily Bloom, uma mulher que tenta superar a violência que vivenciou na infância e recomeçar sua vida em Boston. Ela conhece Ryle Kincaid, um homem aparentemente encantador, mas que com o tempo revela traços abusivos. A trama se intensifica quando Lily começa a revistar sua história com Atlas, um antigo amor, ao mesmo tempo em que enfrenta o ciclo de violência no presente. O filme apresenta com sensibilidade o dilema emocional vivido por vítimas de abuso, o medo, a esperança da mudança e da dor, e principalmente a difícil decisão de romper. Agora, para compreender esse tema de forma mais profunda, a gente se apoia em dois grandes pilares da filosofia: o existencialismo de Sartre e a fenomenologia de Merleau-Ponty, com a Victoria. Vamos começar com Sartre. Para ele, a existência vem antes da essência. Isso significa que o ser humano não nasce pronto, mas vai se construindo pelas escolhas que faz ao longo da vida. Sartre diz que somos condenados à liberdade, ou seja, mesmo em situações adversas, não podemos fugir da responsabilidade por aquilo que escolhemos ou deixamos de escolher. Aí entra o conceito de má-fé, que é quando a pessoa tenta se convencer de que não tem escolha, fugindo da angústia que a liberdade traz. Em um relacionamento abusivo, isso aparece quando a vítima justifica a violência, acreditando que o agressor teve um dia difícil ou vai mudar. Sartre também fala do ser para o outro, mostrando como podemos ser reduzidos a objetos quando o outro nos nega como sujeitos. E isso é algo muito presente nos ciclos de abuso. Do outro lado, temos a fenomenologia de Merleau-Ponty, que nos ajuda a entender como o trauma é vivido de forma corporal. Merleau-Ponty diz que o corpo não é apenas um objeto que temos, mas é o nosso próprio modo de estar no mundo. O corpo é vivido, e em situações de violência, ele fala antes mesmo da mente entender. Tremores, silêncios, bloqueios, evasões, tudo isso são formas de corpo expressar um sofrimento que muitas vezes não encontra palavras. Por isso, a fenomenologia propõe uma escuta clínica mais sensível, que não julga nem diagnostica de imediato, mas acolhe a experiência como ela é vivida, com toda a sua dor, ambivalência e silêncio. E como essas ideias aparecem no filme, Letícia? Vamos destacar duas cenas muito impactantes. A primeira representa bem a fenomenologia. Na cena da primeira agressão, Lily leva um tapa de Riley após uma discussão. O choque dela é imediato. Ela silencia, paralisa. O corpo dela sente antes da mente processar. Isso é o que Merleau-Ponty chamaria de corpo vívido afetado pela violência. A percepção do mundo muda e o trauma se instala sem aviso. É ali que a vivência subjetiva começa a ser profundamente transformada. Já a segunda cena representa o existencialismo de Sartre em sua essência. É a cena da ruptura, quando ele decide sair da relação. Mesmo com dor, com medo e ainda amando Riley, ela escolhe sair do relacionamento. Assume a angústia da liberdade e diz basta. Esse é o momento em que ela rompe com a má-fé, assume a responsabilidade por sua própria existência e redefine seu projeto de vida. Tudo isso diante de um cenário emocional extremamente desafiador. Ao longo do filme, nós vemos como essas duas abordagens se complementam. A fenomenologia nos mostra como se vive o abuso por dentro, no corpo e na percepção. O existencialismo nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a liberdade ainda pulsa, silenciosa, mas presente. E é justamente essa união que torna a abordagem fenomenológica existencialista tão potente. Ela acolhe, compreende e, ao mesmo tempo, convoca a reconstrução da autonomia. Para finalizar, queremos deixar uma reflexão. Rompimentos como o de Lily são atos de coragem.
mas também de reconhecimento do próprio valor, da liberdade e da necessidade de existir como sujeito de si. Que possamos, como profissionais da psicologia e como sociedade, oferecer escuta, acolhimento e caminhos para que cada mulher encontre dentro de si a força para dizer: é assim que acaba e é assim que começa uma nova história. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.